Então, esse vídeo agora é sobre como é ser um Ausländer na Alemanha, porque depois que teve a crise dos refugiados e veio o pessoal pra cá, todo mundo pergunta como é ser Ausländer na Alemanha, tipo, como você ser estrangeiro, como você ser gringo na Alemanha. Começa melhor. Ok, veja, na minha perspectiva é o seguinte, na cabeça do brasileiro, eu diria, o brasileiro interpreta muita coisa errada, na minha visão, assim, do comportamento alemão. Errado no sentido assim, ele tem a tendência de interpretar tudo um pouco negativo ou rude. E o alemão é muito direto, e ser direto no Brasil é algo Arrogância. que, assim, esse cara é arrogante. Por exemplo, eu vou contar umas experiências que eu tive. Já aconteceu comigo várias vezes de eu estar perdido em um local e não saber para onde ir, e de repente eu meio que tentar assim olhar com quem eu devo falar. Geralmente você começa a olhar para ver se alguém tá um pouco simpático ou não. Então Também fiz isso muito. no metrô as pessoas estão com pressas e todo mundo tá. E nesse dia eu olhei para um cara que tinha mais ou menos uns 2 metros de altura, e ele tava muito sério, ele tava. Eu pensei assim, esse cara vai me matar se eu falar com ele, mas eu tomei coragem, cheguei perto dele e falei com ele. Quando eu falei com ele em alemão, por isso que eu betono essa questão aí, enfatizo esse negócio de falar em alemão, ele mudou totalmente. Assim, ele foi muito gentil e eu fiquei impressionado como ele foi gentil. Até agora, na Alemanha, nunca tive nenhum problema e eu tenho a impressão de que o povo alemão é muito comunicativo. Você consegue conversar e perguntar a qualquer momento, a qualquer lugar, para qualquer pessoa, eles vão te responder, não tem frescura nenhuma. Sim, isso. A questão de ser direto é algo que realmente para o brasileiro leva um pouquinho de tempo. Choca. Eu sempre fui no Brasil também um pouco grosso, então para mim não foi muita dificuldade. É normal. Mas eu diria assim que para um brasileiro ele vai interpretar muitas coisas assim, até no sentido semântico, assim, você falar, por exemplo, eu estava no metrô. Eu tava não no metrô, no Zug, naquele. Eu tava lá. Aí eu peguei e mostrei pra mulher um documento, não um documento, eu mostrei aquilo que foi imprimido pra você, que mostra o seu ticket, eu mostrei o ticket imprimido. Você não falar português. De boa. E ela pegou, eu mostrei o errado, ela pegou e falou assim: isso aqui não tem nada a ver com o que eu tô pedindo. Eu não interpretei isso de forma maldosa nem arrogante, só que eu interpretei de uma forma. Eu pensei assim, se fosse um brasileiro recém-chegado na Alemanha, ele ia falar, poxa, como essa mulher é grossa. Mas depois ela falou um alô tão bonitinho que eu fiquei, e um tchus também tão legal. Que tem aquela coisa do tipo, objetividade. Objetividade. Tipo, eles são muito objetivos, assim. E outra coisa que também acontece aqui, eles são muito sinceros, assim, pelo menos na minha experiência, e eles ajudam muito. Se você pede uma ajuda, por isso que eles dizem ou sim ou não, porque se ele quer te ajudar, ele vai falar sim. Ele vai dizer assim, se você perguntar alguma coisa, se eles quiserem ajudar, se eles tiverem afim, sei lá. E também uma coisa interessante é que eles respeitam a tua privacidade. Tipo, você quer ter a sua privacidade, principalmente como eu sou um casado com um alemão, eu percebi isso. Não tem frescura de você falar que você quer ficar um pouco só, que você quer ler, que você quer, sei lá, o meu tempo. Que você quer ficar no banheiro mais tempo, porque você... Enfim, não tem esse problema. Claro que a gente está falando de clichês e existem pessoas no Brasil, na Alemanha, em qualquer lugar do mundo que são diferentes. Enfim, então eles vão sempre respeitar. E isso acontece em vários aspectos. Você como casado, você como namorado, você no meio de trabalho, você indo para o mercado, vai acontecer sempre isso. Eles vão se comunicar com você de uma forma bem direta, assim, não tem essa frescura. Muitos alemães que estiveram no Brasil que eu conheci me falaram, poxa, aqui o pessoal é muito, não criticando, mas assim, você tem, quando os alemães começam a perceber como um brasileiro reage a determinados comentários, eles mesmos começam a ter tão cautelosos com seus comentários, a se policiar, que fica fica um pouco a conversa, a interação fica um pouco complicado, eles ficam meio que com receio. Piadas e tal, e outras coisas também que eles falam, você pode interpretar mal. Então, ser estrangeiro, ser Ausländer na Alemanha, eu diria que não é como muita gente do Brasil que eu conheci falam.
essa questão do nazismo. Aqui o pessoal não tem essa... Isso é um mito que todo mundo pensa que porque você é alemão não fala de nazismo. Na verdade, eu nunca conheci um alemão que tivesse problema de conversar sobre nazismo. Se bem que é porque também, eu acho que, não sei se o teu meio é assim, mas o meu meio é mais gente novo, eu não sei se o pessoal mais velho tem tabu com também, isso. Eu já falei com pessoas mais velhas, é porque eles veem isso na escola, em vários períodos nas escolas, eles veem a questão da Segunda Guerra Mundial. E há o centro aqui também de documentação em Nürnberg, que a gente também vai mostrar depois nos outros vídeos como é que a gente vai lá e filmar e tal, e mostrar para vocês também terem uma ideia. Isso também destruído também muito. Isso também é comentado aqui, tipo, ser estrangeiro na Alemanha eles são muito receptivos, eles não têm essa veemência ou essa distância que muitas pessoas falam, até porque toda vez que eu vou na rua, ou que eu ligo a televisão, eu vejo estrangeiros, eu vejo o pessoal da África, o pessoal da América Latina, que muita gente estrangeira vivendo aqui há muito tempo. Então, se realmente acontecesse algo que fosse como se relata, assim, não ia ter tanto estrangeiro aqui, porque o que eu vejo de estrangeiros aqui é impressionante. Você sai na rua, você escuta francês, você escuta idiomas da África, que você nem sabe o que é, você escuta português também, porque tem muito brasileiro aqui. Tem muito brasileiro comendo muito, porque a maioria dos brasileiros come pra caramba aqui. Você também é uma prova disso. Eu como, nossa, döner é minha vida. Döner é vida, viu, gente? No meu caso, tem um pouco do que o Denis falou, mas aí eu não vou repetir o que ele já falou. Ser Ausländer aqui, primeiro que é comum. Tipo, eu pelo menos moro numa cidade muito universitária, então tipo tem... Exato, desculpa interromper, mas eu vou falar. Ele falou que é muito comum no sentido assim, por exemplo, quando eu cheguei aqui na Alemanha eu pensei, poxa... Você é especial porque fala alemão. Não isso, mas assim, tipo, eu pensei isso. Poxa, tá todo mundo me olhando, porque eu sou estrangeiro. Você, por exemplo, você tá num avião, você desce e vai pro aeroporto, você tá na rua, você vai pra um banco, você vai pra o restaurante, você vai pra qualquer lugar, você fica pensando, as pessoas estão me olhando na rua porque eu sou estrangeiro e porque eu tô fazendo alguma merda, mas não é isso, isso é da cabeça. Essa questão de lidar com o estrangeiro, eles estão acostumados, não é algo que é... Um bicho de sete cabeças. Não é como a gente pensa, isso está muito na nossa cabeça. Sim, então, como eu tava falando, aqui em Nürnberg é assim, eu não sei se na Alemanha em geral, eu fui em Heidelberg, também assim, tem muito estrangeiro. Prost. Eu fui em Heidelberg. Melhor bebida, hein, pessoal? Quem tiver afim aqui, ó. No Brasil também tem Jägermeister. Tem, mas onde eu morei não tem. No Morei tinha. Então, é uma cidade universitária que aqui deve ser, não universitária, mas aqui é muito internacional. Heidelberg é muito internacional. Erlangen é muito internacional. Tem muita gente da FAU. Por causa da Siemens também tem muita gente que trabalha lá que é estrangeira. Então, na Alemanha você não vai ser especial por ser estrangeiro. Eu pensava que eu ia ser especial porque falava alemão, na verdade. Tinha minha cabeça muito ingênua. Vou chegar na Alemanha e falar. Primeiro que eu tô na Alemanha e tem milhões de falantes de alemão. Então eu só seria mais um. Na verdade eu só sou mais um que fala alemão. Então não tem nada de especial. Mas como estrangeiro que fala alemão bem, e eu conheço você que fala alemão bem, isso é apreciado aqui. Então sim, realmente nesse caso ele se surpreende, ele fica, poxa, você é brasileiro. Sim. E você isso tem muito. Tem esse fator também que os alemães amam brasileiros. Então tipo, se você fala que é brasileiro, você já tem... A gente não tem um histórico ruim como os chineses. Sim, quando você fala sou brasileiro, vão falar do Rio, vão falar de samba, vão perguntar de onde você é. Ou vão falar em português, porque tem muito alemão. Do nada vai brotar um alemão que fala português do seu lado. Tipo, isso é impressionante. Muito comum. Tem muito alemão que aprende português brasileiro, que quer aprender português brasileiro, não quer aprender português de Portugal. E sobre ser Ausländer, é comum, é normal, porque tem muito Ausländer aqui. Tipo, você só é mais um no meio de tantos outros estrangeiros. Vale uma coisa também que tem que levar em consideração a diferença entre estrangeiro e refugiado. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E pode ser que você ser refugiado é outra coisa. Pode ser que a sociedade te veja diferente, porque tem gente que tem preconceito. Tem partido aqui na Alemanha que agora está ganhando porcentagem maior de eleitor por causa desse conservadorismo também, por ser contra, mas não vou entrar aqui na coisa da política. Então pode ser que isso seja uma coisa, que é a visão só de como é ser Ausländer, porque até então eu não sou refugiado. E eu vou me restringir à minha vivência nesse caso. No caso, ser brasileiro é muito tranquilo aqui, porque... Não sei, tipo, ninguém tem problema, vamos falar de futebol, ninguém vai zoar pelo 7-1, eu jogo futebol toda semana, ninguém me zoa pelo 7-1, eu que me zoo, na verdade, eu sempre falo que quero jogar com os alemães no meu time, porque eu não quero ter outro 7-1, eles acham muito legal, já aconteceu de, tipo, estar no campo de futebol, ver milhões não, é exagero, mas tipo, 3, 4 pessoas, eu vi semana passada com camisa do Brasil, e aqui eu sinto falta de falar português, é lógico, eu falo com o Denis, mas tipo, com outras pessoas eu também falo. Eu odeio isso, hein?
Ah, não, eu sinto às vezes saudade de falar em português. E aí eu vejo as pessoas com a camisa do Brasil, eu pensei, vou falar, né? Tá jogando futebol, é a minha língua, a língua do futebol. E nenhum fala português porque eles não são brasileiros. Tipo, tem muitas pessoas que amam o Brasil aqui. E é muito comum, tipo, isso é muito comum. Então, ser Ausländer, pelo menos a minha visão, um Ausländer brasileiro é muito tranquilo. E outra coisa que eu também gostaria de enfatizar é o seguinte, é que eles têm, pelo menos os alemães que eu já conheci, que eu conheço aqui, eles têm uma certa cautela em falar sobre clichês e generalizar. Eu particularmente sofro... Uma coisa que pode ferrar a gente brasileiro é o seguinte, piadas. Nós temos piadas que... A gente fala piada que qualquer brasileiro ri, sei lá, sobre até homossexual, machista, mas aqui é problema. Por exemplo, tem muitos, a maioria dos alemães que eu já conheci, que eu conheço aqui na Alemanha, tem problemas com essa coisa de você chegar e generalizar, e você falar assim, os muçulmanos são assim, os africanos são assim, o pessoal do Brasil é assim. É muito comum de você receber a resposta e ele perguntar quantos africanos você conhece, ou quantos já aconteceu isso comigo, de eu contar uma piada sobre um determinado povo, determinado clichê, ele fala assim, mas quantas pessoas você já conheceu que seriam americanos, porque eu falava sempre mal dos americanos, mas quantas pessoas você já conheceu que são americanos que são assim? Pois é. Então, realmente, a gente, pelo menos eu tive essa tendência de fazer isso. Essas piadas que a gente tem, por exemplo, sei lá, no Brasil... Piada de loira, piada de viado. Por exemplo, no Brasil, se você anda, pelo menos em Recife, se você tem um costume de sentar assim, de andar assim, de ser educado, de, sei lá, de você vestir uma roupa diferente que não corresponde àquele modelo, àquele padrão, é uma piada. As pessoas dizem, você é viado, porque você anda assim, porque... Aqui não tem isso, aqui no sentido da tolerância e da liberdade é muito diferente. É muito diferente. Muito respeitável, e isso é muito bom, porque isso é saudável para a sociedade. Então isso eu gostaria de enfatizar. É isso aí. Também depois tu pode ter até um vídeo sobre como é ser, no meu caso, como é ser gay na Alemanha. Porque... você é gay, né? Eu não sabia. Às vezes, esporadicamente. Também pode ter um vídeo sobre isso, mas de boa. Como é ser negro também na Alemanha, a gente pode falar sobre isso, mas um outro vídeo também, porque não é difícil, não é complicado. Não é complicado. Embora tenha gente preconceituosa, em resumo, tem gente preconceituosa no mundo inteiro. No mundo inteiro. Isso não se restringe à nacionalidade. Mas de modo geral, algo que funciona aqui, de modo geral, é a lei. Então, um alemão ele vai pensar 3.000 vezes antes de fazer alguma coisa, porque a lei aqui funciona, né? Tem a questão, existe lá algo que funciona. Isso foi até engraçado também para mim, porque eu estava acostumado, por exemplo, quando eu fui resolver algumas coisas no cartório, alguma coisa assim, eu pensava, poxa, isso pode dar errado, vai demorar 1000 anos. Vai demorar 1000 anos, e minha mulher falou, não vai demorar 1000 anos, vai ser... Isso se resolve. Aí eu perguntei, por quê? Porque na lei existe, veja só, aqui ela pegou, abriu um site e mostrou, olha aqui, a lei alemã diz isso. Aí eu fiquei pensando, nessa hora, caiu a ficha, eu falei, poxa, no Brasil a gente também diz isso, a gente pega uma lei, abre e diz, aqui está na lei, dizendo que não pode fazer isso. Só que quando a gente vai às ruas, isso não é... Não condiz com a nossa realidade. Então eu estava acostumado com isso, enfim. Então por conta disso também ressalto, e também a questão da educação. Nas escolas eles também aprendem sobre alguns conceitos da lei e tal. E também as famílias também são muitos assim, existe também uma questão de você lidar com o diferente e tal, e não se espantar tanto. Eu acho que mas a gente vai fazer um vídeo falando especificamente sobre isso. Vai ter vídeo com força sobre essas coisas, enquanto a gente está na Alemanha junto. E comendo um döner. Comer döner também. Então... E tomando um pouco de... Olha aqui. Hoje eu estou... A minha propaganda para vocês, hein, pessoal? Hoje muito eu estou bom. anständig, hoje eu não vou beber. Então, esse vídeo é um pouco do que a gente tinha para falar sobre isso. E exato. Até mais. E deixa sugestão e joinha e comentário e tudo mais. E até mais. Até mais. A próxima. Tchau. Tschüss. Prost.